Amigas e amigos, a pesquisa Datafolha para as eleições de São Paulo, que saiu hoje, dia 26 de setembro de 2024, eu interpreto como a mais importante, porque ela vai definindo exatamente os campos que se estabeleceram aí, depois de tantos debates, depois de tantas manipulações, depois desse controle midiático do debate político, do debate eleitoral, né, as coisas se definiram. Há uma certa surpresa, porque o Boulos caiu um ponto, como eles dizem, oscilou, né? Ele caiu, concretamente ele caiu. Ele estava, deixa eu pegar os dados aqui do Datafolha. Deixa eu ver aqui, Datafolha, da Folha de São Paulo, que diz aqui que Boulos tem 25%, seguem à frente em São Paulo, Boulos e o Nunes com 27%, o Nunes 27%, Boulos 25%, e o Pablo Marçal oscilou 2 pontos, ou seja, o Pablo Marçal subiu e o Boulos caiu. O Pablo Marçal subiu 2 e o Boulos caiu 1. Concretamente é isso, né? As oscilações aí ficam, portanto, nessa técnica que eles usam, margem de erro, né? Oscila para baixo, oscila para cima, essas coisas todas, né? Mas concretamente caiu. Porque nas eleições passadas, deixa eu ver aqui, há uma semana, Nunes marcava os mesmos 27%, Boulos tinha 26%, e agora oscilou 1 ponto para baixo e Marçal 19%, agora oscilou 2 pontos para cima. A margem daquele levantamento era de 3 pontos, para mais ou para menos. Então, por isso que eles dizem que oscilou, né? Mas, concretamente, um subiu e o outro caiu. Qual é o problema disso aqui, né? Lógico que tem sim aí a possibilidade, né, de haver um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Né? Por isso que eu estou dizendo, a pesquisa é definidora, vai definindo aí os rumos, né, das campanhas. Ainda tem 2 debates, um aí do Grupo Folha, UOL, essas coisas, e o outro do Grupo Globo, né, da Rede Globo, da TV Globo. Então, esses debates são definidores. Eu acho, a minha percepção é que o Boulos tenta fazer aí um certo movimento à direita, não é isso? Para, inclusive, tirar votos daqui e dali. Essa tendência muito conservadora que tem aqui em São Paulo, que eu sempre comento aqui no o outro lado da notícia, é sempre aqui um jogo de xadrez, como se faz isso, né? Me parece, e aí impressão, né? Precisaria fazer a checagem real disso, né? Mas me parece que o Boulos teve dificuldade de se consolidar, de se desenvolver numa área que tem tendência aí mais à esquerda, que é essa imensa periferia de São Paulo, né? Trazendo inclusive a ideia do Lula de trazer a Marta Suplicy, que tem muita popularidade, tem muita memória, né, das realizações que foram feitas na prefeitura, quando ela foi prefeita, né, tem também aqui exatamente essa tradição de São Paulo ter aí essa demarcação, essa geografia social, podemos dizer assim, né? Desde a eleição da Erundina, ou seja, os campos de esquerda e de direita sempre foram bem definidos aqui, né, nesse processo depois das eleições, depois da Constituição de 1988. Lógico que isso passou aí, né, por mudanças, sobretudo depois no processo, né, na marcha do golpe de 2016, essa questão do empoderamento da direita, que fez surgir epicentros mais radicalizados, que se chamam aí de extrema-direita, né? O governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, de certa forma, catalisou esse sentimento conservador, né? E esse sentimento se descarregou muito aí na candidatura do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes. O Pablo Marçal, a possibilidade dele ir para o segundo turno é só mesmo se o Boulos for ladeira abaixo, né? Isso. Quer dizer, essa possibilidade ela é remota, muito difícil disso acontecer. É bem possível que o próprio campo aí da direita, né, que está fazendo a mídia, né, fazendo boca de urna para o Nunes de maneira descarada, né, é possível, inclusive, que eles façam algum movimento no sentido de poupar o Boulos e concentrar os ataques no Pablo Marçal. Eu acho que a tendência é essa. Estão avaliando aqui como tendência, né?
mas fica aí no campo das possibilidades. Ou seja, a ida do Marçal para o segundo turno é muito difícil, muito remota. Obviamente que aí, no segundo turno, são outras eleições. Se o Boulos, que eu acho que tem aí um percentual gigantesco de possibilidade dele ir para o segundo turno, né, lá com o Ricardo Nunes, aí são outros 500, aí é outra eleição, né? Aí precisamos ver qual é o poder de arregimentação das periferias de São Paulo, né? Dessa geografia social que tem aqui na cidade de São Paulo, né? Precisa ver se há recursos, meios, base concreta para uma grande mobilização desse setor, dessa base social, né, desses setores aí que tem exatamente essa tradição, esse perfil, né, de ter mais demandas sociais, consequentemente ter mais aí a afinidade com as candidaturas da esquerda. Aí, a ver como isso vai acontecer. Obviamente que isso não acontece por osmose, como se diz, né? Não acontece por geração espontânea. Tem que ter um movimento organizado nesse sentido. Talvez aí esteja a grande debilidade da campanha do Boulos, né? Aquela ideia de que se criaria um grande volume de campanha aqui em São Paulo, eu não vi, pelo menos. Aparentemente isso não aconteceu. Por quais motivos, eu também não sei dizer, não sei qual é o diagnóstico disso. Eu imaginava, inclusive, que o favoritismo do Boulos se confirmaria exatamente por conta dessa base social, que decorre de uma base material, como eu sempre falo aqui, da filosofia, não é isso? Quer dizer, uma coisa leva a outra, uma condição, né, material, as precariedades, as carências que existem aqui nas periferias de São Paulo, que tem uma base social, que tem grandes, imensas, né, demandas, isso poderia levar, né, a uma mobilização a favor do Boulos. Mesmo a entrada do Lula, a presença do Lula aqui, né, fazendo essa mobilização, demarcando bem os campos aqui, né, quer dizer, isso me pareceu assim que foi um ponto débil da campanha do Boulos. Aí ele faz esse movimento, né, tudo parece, né, a gente não tem como fazer essa aferição. Estou falando aqui pelo que a gente vê, não é isso? Às vezes a realidade não confirma o que a gente vê, mas o que aparentemente está posto é que o Boulos faz sim esse movimento para a direita. Ele participou de uma entrevista hoje na TV Globo, em São Paulo. Como é que ele chama lá, o apresentador, Yalan, acho que Yalan, não sei o que, esqueci o nome dele, sabe, com perguntas provocativas, ofensivas, jogando cascas de banana, né, para o Boulos toda hora, quer dizer, botando ele contra a parede, criando saias justas. Quer dizer, não tem nada de jornalismo aquilo lá não, aquilo é boca de urna pro Nunes, com certeza, sabe? Uma coisa vergonhosa, isso que eu tenho falando aqui com certa insistência, né? A manipulação que a mídia vem fazendo dessas eleições, coisa vergonhosa. Né, uma coisa assim autoritária, as manipulações escancaradas, né, as claras, sem que a justiça eleitoral tome qualquer atitude, sabe, para enquadrar exatamente o debate nas regras, né, da democracia, da equidade e assim por diante. Essa entrevista foi uma coisa vergonhosa, né, uma coisa assim que, podemos dizer, afronta a democracia, provocação a todo tempo. Agora o Boulos escorregou, né, num ponto crucial. Aí tem esse problema da Venezuela, né, que aqui está na Folha de São Paulo. Tá aí toda a mídia fazendo estardalhaço com isso. Isso vai aparecer nesses dois debates, pode escrever aí, momento Nostradamus aqui, né, vai aparecer esse detalhe da Venezuela, se é ditadura, se não é ditadura, né, vão arrastar o Lula para esse debate, vão usar a postura do Lula nesta viagem lá na ONU, em Nova York, as atividades do Lula, essas coisas todas. Ou seja, eles vão bater no Boulos da cintura para baixo, como se diz, né? Aqui está dizendo, cadê a matéria da Folha que eu procurei aqui, que eu achei, que diz aqui, ó, não é na Folha não, é no Globo, que diz, reproduz aqui a sabatina do SP1, nesta quinta-feira, candidato de São Paulo, né, SP1 aqui de São Paulo, um telejornal aqui da Rede Globo de São Paulo, e aqui, entre aspas, o Boulos disse o seguinte, que a Venezuela, ele diz assim, um regime que persegue o opositor, que faz eleição sem transparência, para mim não é democrático e ponto.
né? Lógico, é um regime ditatorial. Aí diz aqui o Globo, completou sem deixar de escorar sua posição no que o governo federal falava sobre o tema. Estou falando, já arrastaram o governo federal aqui para a conversa fiada, né? Aí prossegue o Globo, dizendo que a fala marca uma escalada de declarações do psolista sobre a Venezuela. Ao longo da campanha, o candidato foi inquirido diversas vezes sobre o assunto e, apesar de condenar o regime, ele se limitava a dizer que havia indícios de fraude na eleição do país e que aquele não era seu modelo de democracia. Quer dizer, o linguajar típico aí de Boric, né, dessa gente que ao se abaixar para os fascistas, para os nazistas, na prática rastejam, não é isso? O Boulos aqui rastejou, né? Quer dizer, uma posição vergonhosa. O próprio Globo, isso aí vai ser usado muito contra ele, pode escrever aí, né? Porque o Globo já bateu aqui, né? Já pegou, já trouxe a conversa para, podemos dizer assim, para o tete-a-tete, não é isso? Como é que é? Você falou isso, agora está falando aquilo outro, você é a favor... E na Nicarágua? O que você acha da Nicarágua? E da Rússia? E da China? E da União Soviética? E do Stalin? Sabe? E do Mao Tse-tung? E do Lenin? Isso é uma coisa, vai por aí. É um negócio sem fim, né? Porque a intenção é exatamente, né, constrangê-lo, obrigá-lo, sabe, a assumir essas posições que mais na frente vai causar problemas, sobretudo com o Lula, não é isso? Porque é claro que eles estão aqui trabalhando essa questão aí dos campos que vão se formando para as eleições de 2026, a sucessão presidencial. O Lula, que não é besta nem nada, não foi nessa conversa dos fascistas lá nos Estados Unidos, que dizem que é uma matéria, uma coluna do Jamil Chad, né, que eu tenho falado aqui, que ele me surpreendeu negativamente, se revelou aí mais um dos cachorros loucos aí da mídia, né? Que ele diz aqui que Brasil não vai a ato de Estados Unidos contra Maduro. Venezuela discursa em sala vazia. Olha aí o viés, né? Isso, as coisas por trás das coisas, a panfletagem. Isso aqui é um panfleto, né? Não é uma coluna, não é um material jornalístico, é um panfleto nazifascista, sabe? Que pega exatamente por esse viés. Aí ele diz aqui que o governo brasileiro não aderiu a um evento em Nova York nesta quinta-feira para denunciar as violações do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Olha o linguajar, né? Quer dizer, é uma coisa assim sentenciosa, já tem uma sentença. O regime do Maduro, que é uma coisa fascista, né? Isso é coisa de fascista, de autocracia, né? Então o regime de Maduro, né, viola isso, os direitos humanos, quer dizer, para denunciar as violações, quer dizer, existem as violações. E o evento foi lá para denunciar as violações do regime de Nicolás Maduro. Portanto, está aqui dito, né, uma sentença, como se eles fossem juízes do mundo, né? Quer dizer, uma coisa assim vergonhosa. Claro que, lógico que a gente pode, né, por isso, no conjunto da disputa política, sobretudo em São Paulo, a disputa aqui das eleições municipais, né, cria, né, essas condições, essas cascas de bananas, e isso depois vai ser, né, vamos dizer assim, cozinhado, repetido, né? No jornalismo se fala isso, né, o cozido, quer dizer, você pega a coisa lá de trás, põe para cá, traz para lá, faz uma miscelânea, uma gororoba, não é isso? E serve para o distinto público, sabe? Como se fosse jornalismo. Isso aqui não tem nada de jornalismo. É uma coisa que eu venho denunciando, né, que, aliás, eu fiz um comentário hoje, ao meio-dia, que eu falo bastante disso. Convido você que está me vendo agora a dar uma olhadinha aqui no comentário de meio-dia e dar uma prestigiada lá, né? Quer dizer, o outro lado da notícia é importante que a gente mostre. Agora, quem é que estava lá representando a democracia e denunciando as violações do regime de Nicolás Maduro, segundo aqui o Jamil Chad? Sabe? O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que pediu que os governos passem de declarações para ações conjuntas e quer a contínua pressão sobre o Maduro. Ou seja, deu golpe no Maduro, né? Tá pregando aqui golpe de Estado. Esse mesmo que representa o regime dos Estados Unidos, que está fazendo essa atrocidade lá no Líbano, que a gente está vendo aí, né? E também já vem fazendo de há muito tempo aí as atrocidades, o genocídio lá na Palestina. Quer dizer, esses nazistas, fascistas, sabe, é que estão aqui pedindo que se faça a mesma coisa na Venezuela. Eles querem estar pregando aqui o terrorismo na Venezuela.
O mesmo terrorismo que está sendo feito lá no Líbano e na Palestina, eles querem que faça na Venezuela. Tá dito aqui com todas as palavras, aspas aqui do Jamil Chat, que o Blinken disse que esses governos passem de declarações para ações conjuntas. Quer dizer, até agora o que o Lula tem falado aí, né? Falou bastante, possivelmente, né, recuou, porque ele sabe que ali a coisa, ele está na cova dos leões, né? Isso, ele está ali na boca do inferno do imperialismo, né? E ele não pode bobear, senão eles empurram ele para dentro do inferno, né? Quer dizer, tem China, tem Rússia, né? Ele não vai ficar se metendo lá com essa cambada, com esses nazistas, com esses fascistas, né, Boulos? Precisa entender essa questão de geopolítica, não precisa se abaixar a tanto a ponto de rastejar. É isso, com a sua posição, e você rastejou perante os nazifascistas. Sabe? E isso vai custar, claro, para você, para a esquerda, para o Lula, uma coisa que não precisava, né? Seria perfeitamente dispensável, né? Agora o Blinken está dizendo, disse aqui, né? Disse lá, aqui é preciso que esses governos, né, se juntem para ações, passem de declarações, aquelas declarações do Lula, que deu piti, não é isso, que fez lá um chilique, que o Maduro sabe que está devendo uma explicação, que tem que ter as atas, não sei o quê, bravatas do Lula, sabe? Depois ele falou, passou, né, e pronto. Não tocou mais no assunto e fim de papo, Zé fini, como diz o seu Bertoldo Brecht, né? Quer dizer, aí, lógico, ele vai lá para defender golpe na Venezuela. É besta, isso. Agora parece que quem estava lá pela coluna aqui, que é o jornalismo de esgoto, né? Esse jornalismo de chiqueiro, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo, mas pelo chiqueiro aqui do Jamil Chad, quem estava lá estavam os Estados Unidos e a Argentina, vamos ler aqui, ó. Mas também o Blinken insistiu que o venezuelano se engajem em um diálogo com a oposição. Ou seja, vai lá e fala, gente da oposição, estou entregando aqui a democracia na mão de vocês, a partir de agora vocês podem instaurar uma ditadura fascista aqui. É isso que ele quer. Ele sabe que o Maduro não vai fazer isso, portanto, precisa passar das declarações para as ações conjuntas, tá vendo? Dar um golpe na Venezuela. Viu aí, Boulos, como a vida é dura, sabe? Segundo ele, segundo o Blinken, os Estados Unidos estão dispostos a apoiar o processo. São tão bonzinhos, não é isso? Por que o Maduro poderia responder, né? Isso, nós estamos também dispostos a apoiar um processo de transição democrática nos Estados Unidos, que tal, né? Essas são questões aí, né, para a gente refletir, né? E também na Palestina, no Líbano, na Ucrânia, não é isso? Aqui disse o Blinken, estamos aqui unidos no compromisso de defender os direitos humanos do povo venezuelano e empenhados em promover um esforço inclusivo liderado pelos venezuelanos para restaurar o futuro democrático da nação, tá vendo? Eles fizeram isso ao longo da história, não fizeram? Na Guerra da Coreia, do Vietnã, nos golpes de Estado, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, etc. São tão bonzinhos, tão interessados em levar a civilização imperialista, nazista, fascista, não é isso? Aí ele diz mais que isso significa insistir que Maduro se engaje em um diálogo direto com a oposição democrática unida da Venezuela, que leve a um retorno pacífico à democracia. Os Estados Unidos e seus parceiros estão totalmente prontos para apoiar esse processo. Quer dizer, anunciando o golpe, né? Quer dizer, com um linguajar típico de vigarista, não é isso? Devemos usar todas as ferramentas à nossa disposição para responsabilizar os indivíduos que têm a maior responsabilidade pelas graves violações de direitos humanos cometidos contra o povo venezuelano, como os Estados Unidos fizeram e continuarão a fazer. Não podemos nos contentar apenas com declarações conjuntas, temos que tomar medidas conjuntas. Essa é a única maneira de mudar o cálculo e o comportamento de Maduro. Ameaças explícitas, né? Um cachorro louco latindo, sabe? Um cão imperialista aqui rosnando, né? Para a democracia venezuelana, sabe? Quer dizer, lógico que o Lula vai se meter nisso aí. Essa que é a questão, né? Foi esperto, pulou fora. Não vou me meter com nazista. O UOL presenciou no local as delegações do Uruguai, Paraguai, Guatemala, Portugal, Espanha, Japão, Comissão Europeia e pelo menos 50 países, né? Deve ser os cupinchas aí todos, né? Quer dizer, a gente viu aqui, dá para ver exatamente o perfil de quem que estava lá. Blinken conduziu o debate ao lado do chanceler do governo de Javier Milei, Diana
da chanceler Diana Mondino. Olha isso. Blinken e Diana Mondina, quer dizer, dois regimes abertamente, confessadamente nazistas, né? Quer dizer, apoiando terroristas aí pelo mundo afora. Fontes diplomáticas de países latino-americanos que estiveram no encontro afirmaram ao UOL que nenhum governo citou a iniciativa do Brasil, México e Colômbia de criar espaços de diálogo entre as delegações. Ou seja, eles querem diálogo. Eles querem isso aqui que o Blinken falou, né? Dar golpe, dar tiro, jogar bomba, né? Fazer terrorismo. Tanto o chanceler Mauro Vieira como o assessor do presidente, Celso Amorim, estão em Nova York para reuniões na ONU, mas a opção do Brasil foi por não se unir ao grupo. O governo julgou que a iniciativa poderia minar suas possibilidades de manter canais abertos com o governo Maduro para buscar soluções para a crise. Não é isso, aqui a Venezuela está no epicentro da geopolítica, claro. Tem a China, tem a Rússia, tem o BRICS, né? Tem tudo isso envolvido. Não é pouca coisa, né? Não vai se envolver com ações fascistas, golpistas. Em declarações à rede CNN, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que se não houver apresentação dos resultados, não há reconhecimento do governo Maduro. Esse aqui é outro, assim, que de vez em quando imita o Boric, não é isso? Boric, esse aí, sabe? Esse que faz o trabalho sujo, né? De pegar toda a reputação da esquerda e entregar nas mãos de nazistas, de fascistas, né, de golpistas. O que ele quer? É a apresentação dos resultados. Vai lá na Justiça Eleitoral da Venezuela e pergunta lá se tem resultado, se não tem, sabe? É simples de resolver. Por que ninguém vai? Por que ninguém fala das ações terroristas? Hoje mesmo o Maduro falou aí, tá num dos jornais aí, não me lembro qual, né, que ele denunciou, teve lá um evento também, né, de uma espécie assim de um seminário organizado para fazer exatamente a radiografia do golpe midiático. A mídia está lá fazendo, deram nome, inclusive, né, o golpe midiático, que é a mídia que está lá fazendo sabotagem, entram lá como jornalistas ou coisa do tipo, sabe, para fazer sabotagem, sabotar a democracia. Ele falou do WhatsApp. Quer dizer, o WhatsApp, né, se prestando a organizar grupos de sabotadores, de terroristas e golpistas na Venezuela, né? Quer dizer, ninguém fala nada disso. A semana passada teve lá a apreensão de uma carga de fuzis, né? Foi preso um norte-americano, acho que um espanhol, se bem me lembro, sabe? Ou seja, exatamente a infiltração para fazer arruaças, badernas, né? Golpe, isso que o Blinken está dizendo aqui, a corrupção que existe no subterrâneo do regime dos Estados Unidos, quer dizer, eles têm exatamente aí uma extensa ficha corrida, né? E uma prática e uma experiência de golpe de Estado que vem exatamente por esses caminhos, né, a organização aí da guerra midiática, né, quer dizer, a campanha ideológica por trás disso entre os sabotadores, os terroristas, tudo à base de corrupção e assim por diante, né. É disso, viu, Boulos, que nós estamos falando. Não vai em onda de Boric aí, mesmo desse Petro aqui, que você vai se dar muito mal, né. O processo anterior às eleições foi errôneo, disse Petro. Tudo que foi falado no México, na Colômbia e no Barbados para que houvesse eleições livres não aconteceu. É isso aí, tá vendo? É exatamente a esquerda que a direita gosta, né? Como não aconteceu? Cadê as provas? Cadê o nexo causal? Cadê os fatos? Cadê a apuração? Não é isso? Aí diz ele aqui, o Jamil Chad, que a crise na Venezuela, porém, ficou de fora do discurso de Lula no púlpito da ONU. Fontes em Brasília confirmaram ao UOL que, em versões preliminares, o tema havia sido incluído, mas houve uma decisão política de não fazer referências ao impasse em Caracas, quer dizer, vai riscar fósforo lá, né? Esse Boric já entrou para a mundanice aí, né? Já se entregou completamente à corrupção, né? Esse Petros, pelo jeito, também aí, né? Vira, como diria Brizola, está costeando o alambrado, né? Agora, evidentemente que o Brasil é outra coisa, né? O Joe Biden criticou Maduro ao subir no palco após o Lula, brasileiro ou Lula, né? Para uma ala dentro de Itamaraty, a Venezuela foi o grande ausente do discurso. Em versões anteriores da fala de Lula, a crise do país era citada, mas sem uma condenação ao presidente Maduro. A orientação era para que não houvesse no discurso nada que justificasse uma ruptura da possibilidade de diálogo. Lógico, evidentemente que
é, o Brasil, o governo Lula, o próprio Celso Amorim, né? Depois desses rompantes, foi rompantes que houve aí, né? Fizeram os rompantes e tal, agora tem que ponderar tudo, né? A coisa já está feita. Agora vamos administrar a crise. Vai se enfiar na crise de nazistas, de fascistas, vai ficar aí, né, com essas posições de verme rastejante, como é o caso desse Boric, não sei até que ponto aí o Petros também entra nisso, né? E o Boulos parece que entra meio de. O que aconteceu na Venezuela? Tem uma ditadura? Tem. É isso, né? Fica aí meio perdido no tiroteio, não sabe exatamente para onde vai, o que está falando. Quer dizer, é o pragmatismo, né? Vê o agora, vê o hoje e não vê o amanhã, em que isso pode resultar. Aqui diz ainda a coluna do Jamil Chad que, horas antes, o chanceler da Venezuela, Ian Gil, discursou na Assembleia Geral da ONU em uma sala quase às moscas. Na fala amplamente divulgada na Venezuela, ele garantiu que a eleição foi transparente. Aí disse ele: o povo venezuelano se expressou de forma consciente, pacífica e massiva para eleger com plenas garantias, transparência e liberdade o chefe de Estado e do governo da Venezuela para o período 2025-2031. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito com apoio claro e esmagador, disse Gil. Segundo ele, foi a oposição que gerou violência criminosa que resultou em 27 mortes, centenas de feridos e destruição de patrimônio público e privado. Quem matou, quem destruiu, né? Isso eles não falam. Essa aqui é a questão, os garimbeiros, narcotraficantes, os bandidos todos lá, não é isso? Na ONU, as investigações, aí vem aquela história do alto comissariado da ONU corrompido, né? A corrupção que tem ali, a gente sabe, já falei bastante disso. E vai aqui para o campo do blá blá blá. Conforme o UOL apurou, a situação de Nicolás Maduro esteve sobre a mesa de conversas com o presidente Emmanuel Macron e Lula na última terça-feira em Nova York. O francês pediu que Lula fizesse uma avaliação da situação em Caracas e sobre quais poderiam ser os próximos passos para o país. Justo Macron, um golpista, vai saber o que o Lula falou para ele, né? Poderia ter falado, a Venezuela tem lá problema, não sei o quê, mas e a França? Como é que vocês resolveram aqui na França? Deram um golpe na esquerda, não foi? Portanto, é isso. Quer dizer, tudo isso aqui é uma espécie assim de caldo de cultura para a reta de chegada aqui nas eleições. O Estadão traz uma matéria aqui, das eleições de São Paulo, sobretudo, né? Que fala das rejeições, ele dá a manchete pela rejeição, tá vendo? Como é a pegada da boca de urna, que Marçal tem rejeição maior do que a de Boulos e Nunes em São Paulo. José Luiz da Atena é rejeitado por 36%, Tabata Amaral 16%, né? E vamos ver aqui os outros. O o Pablo Marçal é o candidato com maior índice de rejeição, 48%, segundo o Datafolha. O deputado federal Boulos por 38% e o Ricardo Nunes por 21%. Ou seja, isso é para formar também aí campo de disputa, não é isso? Quer dizer, ao propagar esses números, eles espalham a confusão, né? E vão dar, inclusive, margem para se trabalhar nisso. Quer dizer, trabalha na rejeição do candidato para projetar o outro, né? Ou seja, é um jogo pesado, um jogo duro, né? Um jogo bruto. Ou seja, tem aqui uma grande complexidade em São Paulo, que diz respeito, para se ter uma ideia, à geopolítica, para a gente entender a dimensão que tem as eleições aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima. Visite lá o comentário de hoje, que eu fiz ao meio-dia aqui no canal O Outro Lado da Notícia.